Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. No Acre são 1h25. Aqui nos estúdios da TV Gazeta, tenho o prazer de receber o deputado federal Alan Rick. Bom tê-lo aqui para conversar sobre política. Aliás, Alan, vamos começar sobre as articulações políticas e depois a gente faz uma reflexão sobre o mandato. Democratas é um partido que conquistou muito espaço nessas eleições, mais de 56% dos 56% dos votos? Aqui em Rio Branco. Aqui em Rio Branco, a capital deu uma resposta importante para os democratas. Agora, você, como liderança política, pretende ampliar esse horizonte de influência? O PSL, por exemplo, é um partido estratégico para você? Boa tarde, Itaã. Boa tarde a toda a equipe da TV Gazeta, onde eu me sinto em casa. Sempre um prazer bater um papo contigo. Itaã, falávamos ainda há pouco sobre essa nossa votação em Rio Branco da nossa reeleição. Foram quase 23 mil votos, 56% desses votos em Rio Branco. O Democratas realmente se consolidou. Eu vim para o partido e disputei minha primeira eleição agora, em 2018, e fomos o terceiro mais votado do Estado. Você mesmo falava, poxa, Alan, muitos não colocavam você entre os eleitos. E eu também confessava a você isso. O nosso mandato foi muito propositivo, em cima de trabalho, de ações, né? Porque geralmente se fala que a política é feita, você tem que ter uma base muito sólida, com muitas lideranças espalhadas no Estado. Isso é muito importante para o mandato. Mas mais importante do que isso é você ter trabalho. É você ter o que mostrar para a população. O Democratas realmente conseguiu um resultado muito bom. E em Brasília hoje é um partido, no governo federal, o que foi mais fortalecido dentro da estrutura ministerial do presidente Bolsonaro. Nós temos o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Nós temos a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro da Saúde, Mandetta. Além disso, nós temos uma articulação com outros ministérios também importantes. O ministro Osmar Terra está vindo ao Acre, nesta sexta-feira, inaugurar o Centro Olímpico, lá de Cruzeiro do Sul, o Centro de Iniciação ao Esporte. Conversava ainda há pouco com o prefeito Iderlei Cordeiro. Na sexta-feira vou estar inaugurando uma escola lá no Bujari, infelizmente não vou poder estar, porque à noite viajo já para Brasília, para conversar, inclusive, com alguns ministros. E a ampliação, Alan? Vai ter, está no teu horizonte de atuação como liderança você citou, política? Por exemplo, o PSL. Tenho muito respeito pelas lideranças do PSL, né? Essa possibilidade de você ter partidos aliados, né? Conversar com lideranças e unir forças. Partido do presidente. Partido do presidente. Eu acho que o PSL no Acre tem grandes lideranças, o presidente do partido, o próprio Ulisses, o Bocalon, são lideranças que a gente pode estar conversando para fortalecer alianças para o futuro. Mas hoje o nosso objetivo maior é ajudar o governador Gladson. O Gladson, ele tem um grande desafio. O Gladson é um jovem otimista, é um rapaz que acorda às 4 da manhã. Pra você ter ideia, a gente conversa no WhatsApp. Esses dias eu acordei mais cedo, fui fazer minhas orações, de vez em quando eu acordo de madrugada para orar. E 4 da manhã o Gladson estava acordado. Bom dia, pessoal, para trabalhar, para ir para uma agenda lá em Porto Velho. Enfim, e a gente vê que é um rapaz que tem o desejo de ajudar o Acre, tem grandes ideias, montou uma equipe muito boa. Nós queremos fortalecer ainda mais essa parceria com o governo do Estado e, acima de tudo, o próprio Democratas poder crescer, eleger prefeitos, eleger vereadores no interior, agora em 2020, e, obviamente, fortalecer essa aliança em prol do desenvolvimento do Acre. Acima de tudo, é o desenvolvimento do nosso Estado. Alan, são 15 dias. Não se pode colocar nos ombros do Gladson muitas das coisas que acontecem atualmente. Mas, do ponto de vista político, há 2 episódios que demonstram, e eu estou perguntando isso para você porque você faz parte da base de apoio político do governador. 2 episódios que acabaram expondo uma fragilidade na articulação. E eu lembro aqui a eleição do Sebrae e ontem a eleição na Federação das Indústrias. O governador tomou, não diria partido, mas acenou para determinado candidato e eles perderam. O que está faltando? Então, sabe o que eu percebo? Antes, a Frente Popular
dirigia com mão de ferro essas instituições. A ordem do PT era cumprida sob pena de uma severa perseguição, você sabe disso. Eu acho que como o Gladson não tem esse perfil de perseguir as pessoas, de dar ordens que têm que ser obedecidas incondicionalmente, talvez essas lideranças institucionais, eu me refiro às lideranças que votaram, os sindicatos que votaram na FIAC e as representações também dos segmentos que votaram na eleição do SEBRAE, se sentiram mais à vontade para eleger lideranças que talvez não tivessem alinhadas ao governador. Mas do ponto de vista político isso é um risco. Do ponto de vista político, o que eu entendo? Obviamente que alguns vão fazer essa leitura, olha, foi uma derrota do governador. Eu já vejo como um reflexo dessa postura de não perseguição do Gladson, de não impor a sua obediência incondicional. Então eu vejo que como as pessoas sabem que o perfil do Gladson não é esse, elas se sentem mais à vontade para votar conforme suas convicções. Mas do ponto de vista político, obviamente que muitos dirão que talvez tenha sido derrotas políticas. Eu entendo que os segmentos devem procurar o governador, porque vão trabalhar em parceria com o Estado, e eu entendo que daqui para frente muita coisa pode acontecer, sabe, Tan? Porque está apenas no começo o governo do Gladson, os resultados virão, eu acho que o governador tem uma boa equipe, e quando os resultados começarem a vir e as parcerias começarem a acontecer, eu acho que tudo isso vai ser superado. Em se falando em tem uma boa equipe, um dos aspectos que o governo do Estado foi bastante criticado foi em relação a nomeações de antigos petistas, pessoas que faziam apoio à Frente Popular do Acre. Qual é o teu entendimento em relação a isso, Alain? Eu pergunto isso, mais uma vez, porque você é uma pessoa que apoia o projeto do Gladson, e também lembro que nós não estamos em Nova York nem em São Paulo. Então, assim, os quadros técnicos que nós temos aqui em Rio Branco, no Acre, são escassos. São muito escassos. Então, e muitas pessoas que eram tidas como petistas ou apoiadores da Frente Popular e tal, são do quadro do Estado. Então, qual é o teu entendimento a respeito disso? Olha, eu entendo que há um anseio, e um anseio legítimo, sabe, Tan? Legítimo, justo, daqueles que lutaram para tirar a Frente Popular do poder. Esses que apoiaram o governador Gladson, pessoas qualificadas, outras pessoas mais simples, que se chama de balançador de bandeira, mas desde o cidadão mais simples ao técnico mais qualificado, esses estão ansiosos para fazerem parte da equipe de governo. Obviamente que todo mundo quer dar sua contribuição. Agora eu entendo também que no momento os secretários só podem contar com os efetivos. Você foi muito feliz na sua colocação. E muitos desses quadros que aí estão trabalharam nos governos da Frente Popular, naturalmente há 20 anos no poder, foram alçados a cargos de diretoria, de chefias, etc. Alguns foram partidários e outros apenas executavam suas funções em cargos estratégicos do governo. Muito bem. Eu entendo que os secretários têm que trabalhar, os secretários têm que apresentar os balanços financeiros das secretarias, os secretários têm que recolher os encargos. Quando uma indireta, por exemplo, deixa de recolher um encargo social, o FPE é bloqueado, Ita. E aí ninguém vai querer saber se a pessoa que estava lá para assinar era concursado e um dia trabalhou no governo da Frente Popular ou não. Bloqueou o FPE, o Estado entra em colapso. Então, os secretários tiveram que tomar decisões. E muitos deles, muitas dessas decisões acabaram desagradando parte da militância. E com o governador botando pilha, porque estabeleceu 120 dias para poder apresentar resultado. E se não apresentar resultado, o governador Gladson disse, a caneta que nomeia é a caneta que exonera. Então, os secretários estão apreensivos e com toda razão para apresentar resultados, para que o Estado possa caminhar, para que a máquina pública agora enxuta, né, com a reforma administrativa, que eu entendo que até foi rígida demais do meu ponto de vista, mas isso é pauta para outra conversa. Os democratas também têm esse entendimento, que o MDB tem, né? Tem, eu acho que foi muito rígida, e aí os secretários ficaram até, inclusive, eu diria até engessados para algumas outras, digamos, atribuições. Mas, no entanto, é o momento, o Estado passa uma situação financeira muito difícil, eu acho que as coisas vão começar a se organizar, a engrenagem vai rodar, e conforme a engrenagem for rodando, o Estado, as secretarias forem apresentando resultados, as coisas vão acontecer. 14 secretarias, na sua leitura, foi muito enxuto.
Você acha que existe possibilidade, você que frequenta o gabinete civil, de isso ser revisto? Existe esse ambiente? Quando o presidente Bolsonaro anunciou que reduziria para 18, 20 ministérios, ele não conseguiu. Hoje, o seu governo reduziu de 29 para 22 ministérios. Governo Temer 29, governo Bolsonaro 22 ministérios. Até porque são algumas atribuições, algumas pastas, elas precisam ter um corpo técnico e ter uma estrutura que vá dar resultado para as diversas atribuições que estão inseridas no Ministério. Esse argumento dos cargos técnicos, no governo do Gladson Cameli, esse argumento se fragilizou muito, né? Porque tem algumas situações que não tem a mínima sustentabilidade técnica. Por exemplo? Por exemplo, a FUNTAC, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, são situações que colocam esse argumento. Eu acho que esse argumento dito por você, que é uma liderança política, parece que fragiliza a própria política. Ora, por que não admitir que o que rege é política? Me permita. O governo nomeou cargos técnicos, mas também cargos políticos, né? Eu entendo que o governador tem sua cota pessoal. Sim, governador, normal. Isso é natural, de pessoas de sua confiança. E é natural que essas pessoas sejam, de alguma forma, sejam prestigiadas no início do governo. O resultado dirá, sabe, Tan? Cada um tem atribuições e vai ter que apresentar resultado. Vai que uma dessas pessoas que talvez surpreenda, não é? Alguém que está sendo criticado hoje, porque talvez não tenha qualificação técnica adequada, vai que surpreende, não é? E muitas delas, quando são muito criticadas, vão dizer, eu vou mostrar que eu tenho os meus méritos, eu vou mostrar que eu tenho trabalho. Todo cidadão criando quer isso, na verdade. É isso que nós queremos, né? Eu entendo que o governador fez opções por quadros técnicos, mas quadros políticos também. Isso é da política, isso é da gestão. E eu acredito que muitos podem surpreender, como outros também, que são técnicos qualificados, também podem não apresentar o resultado esperado. Então, isso, a engrenagem rodando, como eu te falei, vai dar ao governador a possibilidade de fazer, talvez, as mudanças necessárias. Alan, nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos logo após o intervalo. Segura aí que o Gazeta Entrevista volta já já.